do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto na expectativa do que virá sobre todo o mundo, porque as virtudes do céu se abalarão. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprir-se estas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. E disse-lhes esta comparação: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a desabrochar, conheceis que está perto do estio. Assim também, quando virdes que acontecem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Podem sentar. A epístola de hoje de São Paulo, apóstolo aos Romanos, e nos diz: irmãos, tende em atenção o tempo em que estamos, porque já é hora de nos levantarmos do sono, porque quando agora já está mais perto a nossa salvação do que quando abraçamos a fé. A noite está quase passada e o dia aproxima-se. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Caminhemos como de dia honestamente, não em glutonarias e na embriaguez, não em desonestidades e dissoluções, não em contendas e emulações, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, hoje se inicia um novo ciclo litúrgico. Hoje é o ano novo para a igreja, um novo ano litúrgico. Mas a nossa fé é sempre assim, quando caminhamos para trás, nós avançamos. Por isso, o evangelho do primeiro domingo litúrgico, dia litúrgico, nosso Senhor está falando de algo que aconteceu e vai acontecer. Ele disse que não passaria aquela geração sem que todas as coisas que ouvimos acontecessem. O evangelho nosso Senhor, o evangelho, o santo evangelho que acabamos de ouvir, nosso Senhor está falando como profeta. Um profeta, ele tem uma visão do agora e do porvir. O agora, no então, de nosso Senhor, foi a destruição de Jerusalém, que foi um acontecimento oportuno, porque Jerusalém tinha dado morte a nosso Senhor. Então, a cidade de paz se transformou em cidade de guerra. Até hoje é assim. Jerusalém foi destruída pelos romanos, os judeus daquele então foram às montanhas, e um historiador hebreu conta, Flávio, menciona um fato terrível, que é aqueles pobres infelizes, não tinham nada que comer, inclusive as mães, no desespero, cozinharam seus próprios filhos para matar a fome. Porque havia o que? A reprovação pela perfídia. Foi terrível. Então, nosso Senhor está dizendo isso. E tudo o que ele disse aconteceu. Agora, os que ouviram nosso Senhor fugiram. Os romanos não perseguiram nesta destruição de Jerusalém aos católicos. Porque nosso Senhor disse, quando virdes a cidade sitiada, fujam. E quem obedece ao nosso Senhor tem garantida a sua salvação. Assim que pereceram aqueles que não ouviram a nosso Senhor. Pois então,
aquele acontecimento vai se repetir. Então é o evangelho também da destruição de Jerusalém e é o evangelho do final dos tempos. Então vamos comentar sobre o final dos tempos. Sei que tem muitas almas que são ávidas para o final dos tempos. É impressionante. Se nós estudássemos o catecismo com a avidez que temos de profecias, seríamos doutores da igreja, hein? É incrível. Mas faz parte também da verdade da nossa fé que Deus vai botar fim, vai destruir este mundo corrupto. Então vamos considerar, seguindo aqui, a um padre que recomendo, chamado Júlio Maria, que descansa em paz e interceda por nós, porque foi um santo homem de Deus. Ele tem um livro chamado O Fim do Mundo Está Próximo? É uma pergunta. Pois então, o padre vai dizer a respeito dos sinais indicativos do final, do fim dos tempos. Os verdadeiros sinais precursores são, pois sois a vida criminosa dos homens, e não como outrora uns fanáticos calculavam, tal ano, tal época determinada matematicamente, como os livros protestantes anunciam, e como o orgulho humano pretende descobrir no céu sinais no céu. Nosso Senhor não deixou data. E quando ele foi perguntado sobre a data, ele disse uma coisa muito interessante, que esta estava reservada a seu Pai, que nem o Filho do Homem sabia. Em realidade, ele sabia, porque ele é Deus, mas não estava na ciência que ele iria nos comunicar. Então, nosso Senhor nunca disse e nunca vai dizer a data, a hora, o mês em que ele vai vir. Porque se ele houvesse dito, Deus conhece seus filhos, íamos andar errantes, perdidos do jeito que tu gosta, 3 dias antes do final dos tempos, íamos nos confessar, comer pão e beber água, para tentar obter a remissão. Então nosso Senhor disse que viria como um ladrão, não avisa. Nós devemos estar preparados todos os dias para a vinda gloriosa do nosso Senhor. A mesma preparação para bem morrer é a mesma preparação para encontrá-lo descendo do céu entre trombetas e anjos anunciando a sua vinda gloriosa. É a mesma preparação. Por isso nosso Senhor não avisa nem a data da nossa morte e muito menos a sua segunda vinda. Então todas as datas e meses, Nostradamus, o Diabo A4 e etc. Tudo conjetura humana, orgulhosa, supersticiosa, mazela e a reprovação. Porque se Deus não disse, ninguém vai saber data e horário da sua vida. Esse espírito, inclusive, que entrou no catolicismo, é um espírito que vem do protestantismo, como o padre está dizendo aqui. Os protestantes começaram a disseminar esse terror sobre a segunda vinda de Nosso Senhor. A tal ponto que existem seitas que se dedicam a isso. Por exemplo, a Igreja Adventista. O nome vem de advento, de vinda, e eles têm uma obsessão, em todo caso pode ser medicada com psiquiatras e curada, pela segunda vinda de Nosso Senhor. Mal sabem eles o que vai acontecer com eles quando ele voltar. Então, acaba sendo um ponto de fanatismo e de espírito apocalíptico que não pertence ao católico. Nós sabemos que ele há de vir a julgar os vivos e os mortos, aguardamos sua vinda gloriosa, mas não devemos ter esta obsessão de segunda vinda. O padre Júlio Maria segue dizendo: sempre houve terremotos, diversas vezes houve escurecimento do sol e da lua, chuvas de estrelas, outros fenômenos preditos, que devem manifestar-se no final dos tempos. O Brasil tem um mimo de Deus que não temos tantas coisas, mas sim a corrupção dos homens, que é um sinal da vinda de Nosso Senhor.
E nesses efeitos da natureza, nosso Senhor vai nos preparando para quando a terra tremer, e vai tremer como nunca tremeu. Quando os vulcões entrarem em erupção, vão cuspir lava como nunca cuspiram lava. E vamos ver aí, então, o mundo está gemendo pela vinda gloriosa do seu Criador. Aí será diferente. Mas eu não posso ver em cada eclipse um sinal apocalíptico, como muitos há pouco, entre lua vermelha, que ficou maravilhosa, e aí ficaram achando que nosso Senhor ia vir, não veio e não vai vir por causa de uma lua vermelha. Agora, quando a lua estiver, de fato, como sangue, aí pronto. Ato de contrição, acendo a vela da Candelária, rosário e jejum, e muitos Salmos 50 para obter a misericórdia de Deus. Mas não vai ser um eclipse. Não. Jamais. Esses sinais acompanharão o cataclisma final, e é certo, porém sempre houve tais fenômenos, diz o padre Júlio Maria, provenientes de causas naturais explicáveis pela ciência, de modo que não são sinais exclusivos determinativos. Não são. O que nosso Senhor mostra no seu modo muito didático de nos explicar as coisas. As estrelas cairão, o sol escurecerá, a lua perderá seu brilho. Mas vai aparecer um anjo que vai tocar uma trombeta e o Filho do Homem vai descer do céu à terra, e do modo que um raio se vê do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não vai ser um vidente que vai ver Jesus, nosso Deus. Todos os mortais. Não serão os católicos que verão a Jesus. Desde o macumbeiro, ao espírita, ao ateu, ao budista, ao judeu, e toda a classe de gente vai ver aquele homem que eles tanto desobedeceram descer. Todos verão. Todos. A ciência incrédula, o mundo apóstata, a maçonaria e todos os seus satélites, todos verão nosso Senhor descer do céu. É verdade que muitos, no seu ateísmo orgulhoso e satânico, vão correr para o psiquiatra achando que está louco, mas o psiquiatra também estará vendo nosso Senhor. Não vai ser um devaneio universal. Todos verão nosso Senhor com glória e majestade descer do céu e julgar todos os que existiram de Adão até o último mortal. Então, senhores, tenham cuidado. Eclipses, profecias, aparições, datas, conjecturas humanas, tudo deve ser conforme o Evangelho. Se está em contradição com o que disse nosso Senhor, estas coisas são falsas. A palavra de Deus não foi revogada, Deus não volta atrás. Se Ele disse que assim será, assim será. O mal não está no firmamento, está no homem. Por isso, quando vemos que que as estrelas cairão, a lua perderá o seu brilho, é para dar sinais ao homem, não é castigo de Deus a criação. A criação, inclusive, se levantou contra o homem, porque o homem se levantou contra Deus. Por isso, São Paulo vai dizer que a criação geme como para dar a mulher em parto, esperando esse momento em que Deus vai glorificar. Apocalipse, últimos capítulos, novos céus e nova terra. Aí segue o padre dizendo, é necessário, pois, observar o homem para determinar mais ou menos a época que tudo depende dele. Nosso Senhor nos deu livre-arbítrio. Então, se o homem livremente se converte, o final dos tempos vai demorar um pouquinho mais. Agora, se o homem livremente, obviamente, ajudado com a graça de Deus, faz penitência, se converte, então Deus vai deixar esse fim dos tempos um pouquinho mais para diante. Agora, se o homem se transforma em um ser pior do que ele é, aí Deus, nosso Senhor, disse, em todo caso, que seria abreviado. Então, ele, a nosso olhar, ele vai anteceder o final dos tempos.
Agora, senhores, se assim é, penitência, porque o homem está no estado de apostasia, uma rebelião contra Deus, o ódio a nosso Senhor, que é o pior pecado que há. Então, tudo indica que tudo se aproxima cada vez mais. Mas nós não devemos ficar em pânico. Devemos aplacar a justa ira de Deus, buscar a nossa conversão e a dos nossos, que depende da nossa conversão verdadeira, absoluta, e aí Deus que determina coisas. Mas estamos oscilando entre a providência de Deus e a liberdade do homem. Até o dia que Deus põe o basta. Mas quem põe o basta é Deus. E não avisou a ninguém. Ninguém. Nem ao mais iluminado, mais santo. Não. Nós vemos na vida do São Vicente Ferrer, por exemplo, que ressuscitou mortos, era um grande taumaturgo, que era um homem que curava todos os males, tinha um carisma de curar todas as doenças, e ele anunciou, naquele então, a vinda de Nosso Senhor. E para provar que Nosso Senhor ia vir no seu tempo, ele ressuscitou morto, inclusive. O milagre é prova do que ele estava a dizer, estava em total harmonia com os desígnios de Deus. E o final dos tempos não aconteceu. Por quê? É o que dizemos. Fizeram penitência, rezaram, aplacaram a ira de Deus, se converteram, então Deus colocou para adiante o final dos tempos iminente no século em que viveu São Vicente Ferrer. Devemos relembrar, diz aqui o padre Júlio Maria, a este respeito, a grande profecia do Salvador. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então é necessário a corrupção da humanidade, em sua grande maioria. E isso é o que nos assusta. Porque assim como nos dias antes do dilúvio os homens estavam comendo e bebendo, casando-se, dando as mulheres em casamento, até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Está em Mateus 24, versículos 37 adiante. Então vemos aí que os homens estarão livres, leves e soltos às paixões, ao pecado, a tudo que há de péssimo na face da terra. E nosso Senhor vai encontrar os homens do jeito que estiverem. Porque quando acontecer os sinais no céu, os homens não vão acreditar. Verão como sempre viram, eclipse, um a mais, um pouco mais diferente, intenso. Quando verem as profecias se cumprindo, as mensagens, obviamente as verdadeiras de Nossa Senhora e suas profecias, mera coincidência e devaneio de gente que crê. Assim que o maior e temível perigo é se transformar num racionalista que, vendo os sinais bíblicos, vai explicar à luz de uma razão sem Deus. Aí ninguém vai acreditar, inclusive o católico, que tende a esse racionalismo. Vai explicar tudo, Nosso Senhor vai chegar, e aí não terá mais outra explicação que render contas ao bom Jesus do bem que fez e do mal que também fez. Então segue o padre dizendo: eis a norma verdadeira e a única, certa e infalível. Não se pode negar que o mundo atual atingiu o apogeu da sua civilização material, porém retrogradou na ordem moral a mais baixa degradação. O padre Júlio Maria escrevia no século passado, senhor. Ele não viu homem com homem chamar-se de família. Ele não viu um gato, um cachorro ser tido por filho. Não viu isso. Ele não viu um Estado que quer sequestrar seus filhos. Não viu. Ele não viu o Vaticano II, ele não viu a Missa Nova, não viu essas coisas. Ele não viu o protestantismo destruir o catolicismo do Brasil. Ele não viu um sujeito como Francisco, ele não viu um sínodo da Amazônia, todos os bispos de joelho diante de uma Pachamama. Ele não viu essas coisas. Mas está mostrando que quando o homem retroceder ao paganismo, à idolatria, ao humanismo, à barbárie,
Barbárie hoje, o aborto. Antes se sacrificava aos deuses pagãos as crianças, hoje se faz no hospital. Em nome do quê? Da liberdade da mulher. Antes era um ato de idolatria, em todo caso abominável. E hoje, em nome da liberdade, a divindade de hoje se chama homem, péssimo e pecador. Ele não viu essas coisas. Então vemos que em poucos anos, décadas, a sociedade se encontra num nível de degradação como jamais esteve. Ele não viu filhos matar pais, não viu os direitos do homem delinquente, não viu a verdade ser punida como criminosa e o crime ser exaltado como a justiça e a verdade, não viu, e hoje nós vemos. Então é sinal que essa degradação do homem está anunciando que nosso Senhor está mais perto de nós, como juiz que há de vir para pôr um basta na iniquidade, tanto do inferno, do Satanás e os seus, como do homem prevaricador. Então este é o sinal, segundo o Padre Júlio Maria, infalível, que devemos vigiar, orar e estar ali atentos, porque quanto pior ficar, mais próximo estará a vinda do nosso Senhor e Redentor. Aí ele cita um pensador que diz: a moderna sociedade faz-nos entrever como próxima a vinda do anticristo. Eis o sinal característico dos nossos tempos. O ateísmo, a maçonaria e o comunismo unem-se em monstruoso abraço para combater o verbo que é Deus. Hoje a maçonaria, quando falamos nessas coisas, aparece neste aplicativo uma legenda automática dizendo que a maçonaria é uma sociedade de filósofos pensadores. O mundo se prostra diante do compasso, toda a cidade com esse símbolo satânico, todas. Eu transito São Paulo, Minas, a menor cidade, com 2.000 pessoas, tem um símbolo maior do que a imagem do Santo Padroeiro no altar da igreja. As praças todas perdidas, derruídas, matagal, mas a praça com o símbolo da maçonaria, bem pintada, bem cuidada, sempre. Nossas leis, nossa república, tudo implantado pela maçonaria. Os reis que perderam suas cabeças, suas famílias todas ali dizimadas, as leis do direito humano, maçonaria, e tantas coisas que nós respiramos no ar infecto, hoje como nunca, maçonaria. Vaticano II, maçonaria por detrás, e por detrás deles todo o judaísmo e todas as coisas que sabemos. Então, senhores, o padre dizia, Júlio Maria, que Deus o tenha e interceda por nós, coisas indicando-as, e nós vimos todo o serviço ao mal que estas instituições fizeram, a tal ponto do mundo estar, como ele nunca esteve. E isso é de ter em grande consideração. Então, a revolta contra Deus Filho, que consiste no abandono da fé, foi punida nos judeus com a dispersão e o opróbrio. A revolta contra Deus Espírito Santo, que consiste no desprezo dos seus dons e graças, será punida com fogo e morticínio, pobreza e escravidão. Juntamente a esses sinais exteriores, os outros preditos pelo Salvador, como são a pregação do Evangelho no mundo inteiro, a falta de fé, as ameaças de guerras, as perturbações sociais, podemos ou devemos concluir que tudo está realizado ou em realização e que o fim dos tempos está próximo. Sim, nós ouvimos rumores de guerra, temos ali 2 países eslavos em guerra já há algum tempo, Israel e Palestina, que nunca tiveram paz e não vão ter também, e por todo o mundo, convulsões,
O homem está a tal ponto que ele não tem paz e não quer paz, e está ali em contínua inquietação, buscando guerras e guerras e guerras. E nós também, hein? Não temos uma guerra declarada, mas toda essa agressão dos delinquentes, tantos assassinatos, homicídios que se cometem, se os senhores nos disserem que isso é uma guerra, nós vivemos presos e a iniquidade e os iníquos soltos. Estamos numa guerra silenciosa. O mundo é comandado por bandidos e os justos estão confinados ao silêncio e vemos que as trevas densas se impõem sobre a sociedade. Então, senhores, o fim dos tempos está próximo e não é apocalíptico de minha parte, obsessão de minhas conclusões. O que diz é a Sagrada Escritura e os fatos que são objetivos e que nos devem colocar ali em alerta, porque o mais importante é a nossa urgente conversão. Porque quando o nosso Senhor vier, já não haverá tempo de salvação. Quem foi salvo, salvo estará, e quem estiver condenado, condenado será, e não haverá tempo de um ato de contrição. Não haverá tempo de, meu Deus, tenha piedade, não haverá tempo. Nosso Senhor descendo, do jeito que estiverem, vão ficar para toda a eternidade. E a mesma disposição para a morte. Se a morte nos ceifa, do jeito que estamos, vamos receber ou a sentença de glória e de graça, ou a condenação eterna. Por isso, quem se prepara para a segunda vinda, repito, insisto, é o mesmo que se prepara para bem morrer como um bom católico, um sério católico, um fervoroso católico. Agora o padre vai descrever, é a última parte dele, minha também, o último dia do mundo. Numerosas são as passagens das Divinas Escrituras, provando que o mundo deve acabar pelo fogo. Então, nosso Senhor vai enviar o seu anjo, vai tocar e vai botar fogo, 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 fogo mesmo, em todo este mundo. Aí os que estiverem vivos morrerão, e os mortos, mortos estão. Com a voz da trombeta do anjo, todos vão ressuscitar. Todos. Todos são todos. Adão ao último mortal. Ao que foi queimado ou cremado, que virou pó, que jogaram no mar, que o vento levou para o jardim, não importa. A onipotência de Deus vai ressuscitar todos. Os não nascidos que foram abortados, os justos, os santos e os pecadores, todos vão ressuscitar. Todos. Os que estão no céu, santos, as relíquias dos senhores vão desaparecer de suas casas, porque São Antônio, Santo Antônio, os santos que temos, vão reclamar os seus ossos. Com o mesmo corpo que nós temos, nós veremos nosso Senhor. Isso é verdade de fé. E São Pedro vai escrever a respeito: o céu e a terra que ora existem são guardados pela mesma palavra e reservados para o fogo, no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então haverá um fogo, a conflagração universal. Para quem estiver vivo e for justo, aquela chama vai causar a morte e será o purgatório merecido. Porque Deus é justo. Tem gente que está no purgatório há um bom tempo, mas aquele instante vai servir de purgatório também para quem, segundo a justiça de Deus, deveria passar décadas no purgatório. Um segundo de um fogo intenso que vai ser purificador também para aquelas almas. Segue o padre dizendo: Deus que conserva o mundo há de destruí-lo pelo fogo no dia do juízo, em que os ímpios serão condenados. Aí segue citando São Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos se convertam à penitência. Mas como ladrão virá o dia do Senhor, no qual passarão os céus com grande estrondo, e os elementos com o calor se dissolverão, e a terra e todas as obras que há nela serão queimadas. Segundo a Epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 10. Então é bíblico que haverá um fogo destruidor.
Uns pensam que Deus vai incendiar até aonde o homem chegou. Aí, em todo caso, onde o homem pisou, o fogo vai passar e purificar. Tal é a doutrina da Sagrada Escritura professada pela Igreja Católica. Agora ele vai citar outro, Santo Agostinho. A beleza deste mundo desaparecerá numa conflagração universal. Diz Santo Agostinho novamente, como as águas do globo espalhando-se sobre o mundo produziram um dilúvio, assim a figura deste mundo perecerá pelo abrasamento dos fogos que receber. Então vemos que os santos padres também ensinaram que este mundo será purificado pelo fogo. Então ninguém escapará da morte, ninguém escapará de ser purificado. Os bons e os maus receberão aí já seu primeiro castigo. Aí o padre vai explicar como terá lugar este abrasamento. Deus costuma servir-se das causas segundas para alcançar o seu fim, como ele se serviu das causas. Ele costuma servir-se das coisas segundas para alcançar seu fim, como ele se serviu das causas segundas no dilúvio universal pela água. Então nós vamos ver que o homem também, por ele ter se achado Deus, ele vai ser humilhado pelos elementos. Então o homem que crê que pode prolongar sua saúde, pode prolongar sua vida, pode prolongar sua juventude, que sabe de tudo, que foi da terra à lua, explorou todo o orbe com a sua internet, com seus aparelhos, com toda a sua inteligência, ciência e remédios, ele será derrubado por um simples fogo que ele não pode apagar. Nem bombeiros, nada poderá resistir ao simples fogo que num instante vai reduzir tudo isso a nada de vivo. Grande humilhação para o homem que se crê tanta coisa e não é nada e vai ser derrubado por um elemento simples que usamos para cozinhar, acender uma vela quando não há luz, e que foi de grande valia para o homem quando não tinha eletricidade e quando ela falta. Simples fogo vai derrubar todos. O padre diz que há diversas hipóteses científicas que representam semelhanças verossímeis. A ciência nos dá exemplo das conflagrações passageiras nas estrelas chamadas temporárias. Estes corpos, diz o padre, obscuros até então, abrasam-se após certas explosões de gases interiores que vêm inflamar a sua superfície. Então, para Deus, senhores, nada é difícil. Deus estrala o dedo e acaba com tudo. Então vemos na natureza um vulcão, nada impede dos vulcões entrarem em grande erupção. No centro da terra já é puro fogo. Deus fazer aquilo brotar, como fez os mares no dilúvio. Como Deus não tem trabalho nenhum em fazer. Mas isso acontecerá. Não é um fogo metafórico. É um fogo real, físico, que vai reduzir tudo a cinzas. Então, senhores, diante deste evangelho, não é para aterrorizar-nos, mas é para que nos preparemos. O protestante tem excesso de segunda vinda e o católico tem defeito de segunda vinda. E o defeito de segunda vinda causa em nós, que é o que nos importa, uma vida que nós queremos resolver como se fôssemos Deus os problemas do mundo. Nós queremos resolver os problemas que a igreja sofre como se nós fôssemos o Deus do mundo, da sociedade, e nós queremos resolver os nossos problemas como se nós fôssemos a solução deles. Em parte, sim, e não fazemos nada, mas na parte que compete a Deus, nós queremos fazer tudo. E quando nós temos em vista a onipotência do bom Jesus, que vai destruir com fogo este mundo, por mais complexo que esteja, com seus edifícios e tudo isso, quando vemos que nosso Senhor vai derrubar o anticristo com sopro, e vai derrubar o mais iníquo dos mortais, e que ele vai julgar vivos e mortos, nós não podemos esquecer que ele deve
como Deus ter o seu lugar e devemos deixar que Deus, tendo o seu lugar em nossas vidas, faça o serviço de Deus e nós façamos a nossa parte. Simples. Agora, quando nós achamos que podemos fazer o que compete a Deus, nós vamos cair numa situação tal de uma cegueira, que tudo isso vai parecer um absurdo. É o caso do homem moderno. Deus criou tudo isso maravilhoso, entre paisagens, entre montanhas e climas. O mundo tem as suas belezas naturais. Como que ele vai destruir isso? Aí vamos converter esta terra, que é o nosso desterro, em nosso céu. E quem faz isso vai entrar o inferno como castigo. Então a visão da segunda vinda, de modo sadio, saudável, nos coloca no lugar que nos compete. Nós somos criaturas, o mundo se levantou contra Deus, não pode se brincar com Deus, burlar das coisas de Deus. Deus faz justiça em todas as causas e Ele há de vir para julgar tudo e a todos. E aos maus dar o castigo merecido para toda a eternidade, e aos bons o prêmio merecido por toda a eternidade. Então, senhores, peçamos a nosso Senhor que nos dê essa saudável católica, porém de saudável visão da segunda vinda de nosso Senhor. Aí nós não vamos nos preocupar com quem é o nosso presidente, quem vai governar a nossa cidade. Sim, devemos ter temor e prudência e não facilitar a vinda do anticristo, pondo gente que luta para que isso aconteça, para tê-lo aí implantar o reino das trevas. Mas sabemos que tudo isso vai terminar com um sopro de Deus. O mesmo que criou Adão, o sopro vital, vai ser o que vai destruir o pai da iniquidade. Então nós devemos andar em confiança, em esperança, em conversão, em devoção, em oração, em união com Deus. E aí, quando vier nosso Senhor, não nos causará assombro, porque encontraremos no juiz o nosso Deus, o nosso irmão, o nosso Salvador, que nos ama. Então não temos nada a temer. Agora, se nós não vivemos assim, nós vamos encontrar o mesmo juiz, no instante da nossa morte, que vai nos julgar com rigor, que julgará a todos os demais. Então, senhores, repito, insisto, mais uma vez, a mesma disposição para ver nosso Senhor como juiz. No juízo final, é a mesma disposição de alma para vê-lo no juízo particular, e esta é a nossa preocupação. Por isso, o católico vive para bem morrer, e se nosso Senhor vier antes que isso aconteça, ou acontecendo pela conflagração universal, ele encontrará ali o seu Redentor e receberá as palavras afáveis: vinde, bendito, para o reino do meu Pai preparado. E se não vive para bem morrer, vai encontrar aquele juiz que dirá: apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Então, senhores, a vida católica séria nos faz viver para bem morrer e para bem ver ele vir, para julgar os vivos e os mortos. Então, esta deve ser a nossa preocupação. Por isso, o advento é um tempo de penitência. Outrora, no tempo do fervor, magno fervor católico, os católicos jejuavam de segunda a sábado do advento, às 4 semanas. Era igual uma quaresma. E as pessoas faziam propósitos, como a quaresma, o que eu vos aconselho. Façam jejuns, os que puderem, pelo menos uma vez por semana, 2 melhor. Façam um propósito de vencer tal pecado, de estudar a religião pelo amor de Deus. Alguns minutos por dia ou algumas vezes durante as semanas do advento. É hora de pegar aquele inimigo que nós odiamos, que está morando aqui dentro do nosso coração, e jogá-lo e repousá-lo nos pés do presépio do menino Jesus, perdoar os inimigos. É hora de fazer propósito firme de vencer aquele pecado que estimamos, que temos, o vício, que o diabo vai nos judiando. Então vamos pegar esse pecado e vamos deixar aos pés do presépio do menino Jesus também.
E se nosso Senhor vier durante o advento, vamos encontrar aquele que esperamos ver e gozar de sua visão. Encontraremos nosso irmão e Senhor e receberemos no seu perdão a sua graça, a glória que brota disso. Então, senhores, o advento não é quaresma, mas é tempo de conversão, sim. Para olhar no presépio e ver aquele menino que beijamos os pés, será o mesmo menino, hoje adulto e glorioso, que vai esmagar todos os seus inimigos. Que não estejamos numerados entre estes que ele esmagará. Então é tempo também de conversão urgente. Temos 4 semanas para nos converter, para celebrar o nascimento de Nosso Senhor e nos preparar para a nossa morte e para a sua segunda vinda. Em tudo isso, quem pode nos ajudar? Nada, ninguém melhor que Nossa Senhora. Nossa Senhora preparou a primeira vinda de Nosso Senhor, Nossa Senhora vai preparar a segunda vinda de Nosso Senhor. Por isso nós vemos grande devoção mariana. Hoje se fala e se conhece Nossa Senhora como outrora não tinha tanta devoção ao catolicismo, os fiéis. Então Nossa Senhora está preparando, e a mesma Senhora que preparar para a segunda vinda, prepara a nossa alma para bem morrer. Por isso dizemos, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. E a mesma Senhora nossa, que é nossa mãe, também prepara a nossa alma para que quando Nosso Senhor vier, encontre em nós a graça do seu Filho e sejamos contados entre os benditos e não entre os malditos. Então é hora de rezar mais e melhor o nosso terço e melhor ainda o nosso rosário. Quem não reza, que comece a rezar, pelo amor de Deus e de suas almas. E quem o reze, reze com maior devoção. Devemos também, sem espírito protestante de livre exame, ler o profeta Isaías. Isaías pode ser colocado depois do Evangelho de São João. Viu toda a vida do bom Jesus, muitos anos antes do seu nascimento, chamado proto-evangelho. Leiam o profeta Isaías. Ajuda tanto para o nascimento de Nosso Senhor, como para a sua paixão. E ter a leitura dos evangelhos, principalmente que narram o nascimento de Nosso Senhor, a Anunciação. Ler e meditar, não interpretar. Temos os santos padres que já tiveram esse trabalho, ler o comentário dos santos padres a respeito dos evangelhos que se tratam da infância do bom Jesus. São boas obras que podemos, em realidade devemos fazer, para ter um advento diferente. Não só pendurar enfeites, mas também que a nossa alma esteja adornada para o nascimento de Nosso Senhor. Que são as virtudes que brotam do temor saudável, do conhecimento profundo e da piedade sólida que devemos ter para bem morrer ou encontrá-lo quando vier a julgar os vivos e os mortos. Então, menina, sua primeira comunhão, que tem tudo isso a ver, tudo. A vinda das vindas, gloriosa de Nosso Senhor, para todas nossas almas, é a nossa primeira e cada comunhão. Hoje, na hóstia silencioso, mas onipotente, e quando ele falar lá, os que comungaram bem e tiveram docilidade à graça da sua presença, ouvirão: vinde benditos. Nós só podemos ser benditos graças à comunhão que nos faz cada vez mais semelhante a Nosso Senhor. Então, na sua primeira comunhão, abrace a Jesus. Ame a Jesus e entregue toda a sua alma a Jesus, para que no juízo ele tome posse do que é dele, da sua alma, das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.